Olá, boa noite, gente. Aqui ao meu lado está Raíssa Oliveira, uma queridíssima parceira nesse caminho do território. Boa noite. Eu sou o André, estarei aqui com vocês também. E aqui, junto com a gente, está Rosane Lucas, que vai fazer a interpretação em Libras. Eu estou com uma camisa laranja. Nessa camisa está escrito Criança na Área. E a gente vai ouvir falar mais sobre essa expressão, a gente vai perceber mais essa expressão ao longo dessa conversa. No fundo aqui tem uma parede branca, tem um cartaz que está escrito Como se espreguiçar em dias apertados. E eu tenho cabelos curtos, mas que estão ficando um pouco longos por causa de eu não ir cortar o cabelo nesses tempos de isolamento, e eu tenho barba, e a barba também está crescendo. E Rai, quer trazer um pouco também sobre você? Sim, eu estou aqui do lado do André. Estou também vestida com uma criança na área, minha camiseta é laranja. Tenho cabelos enrolados, que estão de um lado do rosto, um fundo branco de parede. Acho que é isso. E a Rosane Lucas, que está aqui generosamente com a gente fazendo essa interpretação em Libras. Ela está com uma camiseta preta, está com cabelos, os cabelos dela são longos. Não sei se ela vai dizer que são longos mesmo, que são mais curtos, mas são longos, né? São longos, são lindos cabelos longos, gente. E a parede atrás dela é uma parede branca, ela tem pele branca. E a gente agradece muito a Rosane e também o Gilbert, que vai estar em seguida com a gente fazendo a interpretação em Libras. A nossa conversa hoje vai ter muitas participações, não é mesmo, Raíssa? Muitas. A gente vai fazer uma roda, uma verdadeira roda aqui. Muita gente vai passar por essa tela hoje. E a gente dividiu essa conversa em duas etapas, gente. Vão ter dois blocos mesmo. E no primeiro bloco eu vou estar mais com vocês, e no segundo bloco é a Raíssa que vai estar com vocês. Então eu vou estar agora nesse papel mais de mediador mesmo, assim como a Raíssa vai estar em seguida. E tanto no primeiro quanto no segundo bloco a gente vai ouvir, vai conviver com educadoras e educadores do território educativo das travessias, que é essa ação que vem sendo organizada já há algum tempo, que tem aproximado escolas públicas do centro de São Paulo. A gente vai conhecer aos poucos essas histórias, né? Então, vou falar para a Raíssa um tchau por enquanto. Ela vai voltar já já e vocês vão poder aprender muito com a Raíssa. Eu aprendo muito com ela sempre. Aprendo muito também com a Aline, queridíssima Aline Oliveira, que também faz parte desse nosso coletivo Entusiasmo. Ela está aqui com a gente também nos bastidores. Em algum momento, se ela quiser aparecer, ela também vai aparecer, que ela tem esse poder. Oh, Aline, está aqui. Você quer dar um... Ah, a Aline já foi embora, meu Deus. Eu pensei que ela ia falar um olá, uma boa noite. Mas em algum momento talvez ela apareça novamente, quando a gente fizer um agradecimento final. E aí, gente, sem mais delongas, quero dizer que essa conversa aqui é uma conversa muito simbólica para esse território, é uma conversa histórica, na verdade, também, né? Nesse tempo de pandemia, a gente conseguir reunir todas essas pessoas para a gente aprofundar essa história que vem se desenrolando. Eu quero trazer aqui nossa primeira convidada, que vai estar com a gente nessa conversa, que é a queridíssima Lívia, que é educadora da EME Armando de Arruda. E a Lívia vai estar aqui com a gente, e depois da Lívia vão vir também educadoras e educadores de cada uma dessas 4 escolas. Eu vou até já mencionar o nome das 4 escolas para as pessoas que estão ouvindo a gente. A Lívia da Armando de Arruda, a gente também vai ouvir
educadores e educadoras da Gabriel Prestes, EMEI Gabriel Prestes, da EMEI Monteiro Lobato e da EMEI Patrícia Galvão. Então, são essas 4 escolas aqui se reunindo nessa roda. Passo a palavra para a Lívia, agradeço muito a sua presença com a gente aqui. Oi lá, pessoal, boa noite, obrigada, André. Bem, vou começar contando um pouquinho de mim. Eu sou educadora da EMEI Armando de Arruda Pereira, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, na altura do ombro, castanhos encaracolados, eu estou usando óculos e eu estou num fundo verde. Começar a falar, né, do território educativo das travessias, eu vou ser a primeira, vai ter muita gente falando de várias experiências super bacanas, né, então eu vou fazer um pequeno resuminho, né, são território educativos das travessias, são 4 escolas do centro de São Paulo que se uniram, né, que já tinham projetos independentes, né, mas muito semelhantes, e se uniram para fazer um trabalho coletivo, muito voltado à cidade, muito voltado aos encontros, né, a ter parceria com as pessoas, com a cidade, e o encontro mesmo, né, da criança com as pessoas da cidade. Então, tem muito a ver com a cidade, né, e para começar essa conversa, para quem está aqui, que provavelmente tem muito interesse, né, de saber um pouco sobre isso, sobre cidade e criança, né, trazendo uma reflexão, uma tarefinha de casa, uma coisa para cada um pensar, né, qual é a sua relação com a cidade? Né, eu acho que isso é muito importante para começar a nossa conversa, que a gente como educador, essa relação que a gente tem com a cidade faz toda a diferença, né, no trabalho que a gente quer desenvolver com as crianças, né, então, claro que a relação que a gente tem com a cidade não é de um jeito só, né, mas qual é a sua relação com a cidade, né, qual o lugar interno que você sente quando você tá na cidade, né, é um lugar de curiosidade, é um lugar de encantamento, de alegria, de angústia, de ansiedade, de medo. Acho que são coisas muito importantes, né, para a gente pensar. Qual é a relação que eu tenho com a cidade que eu nasci? Qual é a relação que eu tenho com o bairro onde eu moro? E qual a relação, né, a gente está falando aqui da escola, qual a relação que eu tenho com a escola e com o entorno dessa escola, né? Então, acho que isso é importante. Eu sou conectado com esse entorno, né? E, claro, a gente muda muito como a gente sente em relação a tudo isso, mas é importante a gente pensar nisso para entender, né? Para transformar, para elaborar tudo isso que a gente sente, porque isso vai, com certeza, influenciar o trabalho que a gente desenvolve com as crianças, né? Na cidade. O educador tem que estar se olhando e refletindo o que ele sente em relação à cidade. Então, isso é um ponto importante, né, para cada um pensar e levar para casa. Uma outra coisa que eu queria começar, né, falando, já que eu também sou a primeira, é que, sim, a gente começa de algum lugar, né, tem que ser... Então, eu quero hoje começar dos pequenos passos, porque muitas vezes, né, quando as experiências do território educativo das travessias, que são experiências muito potentes, quando chegam em outras pessoas, causam um encantamento, né, de algumas coisas super ousadas que a gente faz. Normalmente, eu gosto de contar até essas coisas mais ousadas que a gente faz, mas a gente começa de algum lugar, né? Então, hoje eu queria contar um pouco sobre esse começo, né? Esse começo da criança na cidade, da escola saindo, né, de dentro das grades, indo para fora, né? E como pode ser esse começo, né? Eu acho que o André, eu tenho algumas fotos também que acho que dá para ir passando, mas eu acho que uma coisa que é importante, vai ter a ver com isso que está nas fotos, é assim, a gente só melhora o que a gente começou, né? Eu acho que faz muito sentido nesse contexto, né? De começo, de pensar no início da caminhada, de construir um território educativo, né? É sobre esses pontos que eu quero colocar. Qual seria o começo da construção, né? Então a gente precisa começar, a gente precisa dar um primeiro passo, né? E é isso que eu quero trazer para não criar nenhuma sensação às vezes de angústia, né? Que às vezes a gente conta alguma coisa, que a gente sai de metrô, a gente anda de motoca com as crianças na praça, a gente vai na feira, a gente faz tanta coisa, e às vezes para algumas pessoas está um pouco distante, né? E isso às vezes causa até uma ansiedade.
Então, falar desses primeiros passos é falar de que é possível começar de algum lugar e transformar esse começo cada dia mais, né? E cada dia um pouquinho mais das nossas práticas com as crianças, né? É como um alongamento quase, a gente ir alongando, né, as nossas práticas, né? Como alongamento mesmo do corpo, né? A gente um dia vai até aqui e, de repente, depois de muita dedicação, de muita constância, de muito compromisso, a gente consegue, né, se alongar um pouquinho mais. E eu acho que nas práticas educativas também é nesse sentido. A gente, cada dia, ir um pouquinho mais, né, na exploração de diferentes oportunidades com as crianças. E aí, falando dos primeiros passos, né, essas fotos que estão aparecendo, é sobre também trazer essa reflexão, né? Como a gente usa o espaço da escola, né? Não adianta a gente falar em sair com as crianças e construir parcerias com todo mundo que está fora da escola, se a gente ainda não usa o espaço da escola, né, com autonomia, se a criança não é protagonista desse espaço, né? E por isso eu selecionei essas fotos, porque elas mostram um pouquinho disso, né? A gente ainda usa os espaços da escola, na maioria das vezes, de maneira muito convencional, né? A sala de aula, entre aspas, o parque para brincar. E para a gente falar, né, dessas experiências que a gente vai trazer na cidade, da criança fora da cidade, a gente precisa falar um pouco de como a gente usa o espaço da escola, com qual autonomia, com qual protagonismo da criança, né? Então, acho que esse é um pequeno passo, né? Claro que a gente não vai esperar tá tudo perfeito dentro da escola para poder sair, né? Não é isso que eu estou falando. A gente vai caminhando e ajustando, né? Mas é muito importante que dentro da escola a criança tenha bastante autonomia e protagonismo do uso dos espaços e dos materiais, porque só assim a gente vai poder fazer um trabalho consistente de parceria com as pessoas fora da escola, né? E aí, um outro primeiro passo, se você quiser parar um pouquinho as fotos, né? Essas fotos que apareceram agora, tem a ver com um outro passo, né? Então, um primeiro passo para a gente pensar em território, pensar em sair com as crianças e pensar em parceria, pensar isso dentro da escola, né? Eu falo isso porque mesmo a parceria dentro da escola é importante. Às vezes a gente é tão limitado, né? Às vezes a gente nem conversa com as crianças, conhecem um ou outro professor e não conhecem todos os professores da escola, né? Então, primeiro fortalecer essas parcerias, né? Fazer coisas não convencionais com as crianças ali dentro, né? Uma sala misturar com a outra, enfim, as crianças conhecerem aqueles adultos da escola, né? Esse seria uma primeira provocação que eu quero trazer, né? Conhecer os espaços da escola, usar com autonomia, conhecer os adultos, se relacionar com bastante constância nesse espaço da escola. E aí, um segundo passo, né? Ser visto, né? Então, aí eu vou começar a contar um pouco da experiência do Armando, né? A gente fica na Praça da República. E uma das coisas que eu acho muito importante é ser visto, né? Se a gente quer começar uma parceria, se a gente quer mostrar para a comunidade que a gente existe, que a gente está ali, a gente precisa ser visto, né? E tem coisas muito simples, né? Que nesse começo dá para fazer. E, então, essa foto, por exemplo, são exposições que a gente, e algumas anteriores também, são exposições que a gente fazia do lado e deixava do lado de fora da escola, porque aí quem estava passando, né, podia ver aquelas exposições e podia se relacionar de algum jeito com aquela escola, consegue saber que ali é uma escola, né? Muitas vezes a gente deixa as criações das crianças, às vezes, dentro da escola, dentro da sala, num corredor que às vezes nem a família tem acesso. E quando a gente começa a colocar algumas coisas para fora da escola, isso já mobiliza, né? E às vezes também a gente se pega muito, vai estragar, alguém vai pegar, enfim, as coisas têm as suas funções, né? E claro que combinando com as crianças, explicando, né, que aquilo que fica fora às vezes pode chover, aquilo que fica fora da escola pode molhar, pode alguém pegar, mas aquilo vai estar acessível para mais pessoas, né? E mais pessoas vão ver aquilo. Então, acho que ainda nessa ideia de falar um pouquinho dos primeiros passos, né? Pensando nisso, né? Como ser visto, como fazer a escola ser vista, né? Essa foto também é muito bacana, porque também é de uma ação mais inicial, né? No caso do Armando, a gente está no meio de uma praça, então é sair. A nossa iniciativa foi sair mesmo,
para a praça, fazer atividades que seriam cotidianas, né, não atividades, mas sim vivências das crianças que seriam cotidianas dentro da escola, fazer para fora da escola, né? E aí eu acho que várias escolas têm essa possibilidade, né? Várias escolas têm uma praça próxima ou algo do outro lado da rua, ou alguma coisa ali um canteirinho que esteja abandonado, que dá para as crianças olharem para aquilo e serem vistas também. Então, na Armanda, a gente começou como exemplo dessa foto, né? Crianças desenhando na rua, né? No chão ali da praça. E isso é muito legal, porque não é só para as crianças, né? Para quem está passando ali na praça, também é muito legal, né? Ver, se relacionar com aquilo, né? Então é uma cidade de verdade acontecendo, viva, né? A criança vendo as pessoas que estão passando na praça, as pessoas da praça vendo as crianças, né? Então acho que esse também é um outro passo que é muito bacana, né? De começar a ser visto ali pela própria comunidade, né? Mostrando as coisas das crianças, mostrando o que a escola faz e saindo com as crianças, claro, nesse pequeno entorno, né? Eu acho que o trabalho com a cidade e com a criança e também na construção de parcerias é muito importante uma constância, né? A gente não pode um dia fazer uma coisa e demorar meses para fazer de novo. A gente sabe que mesmo com as crianças pequenas, né, a necessidade da constância. E isso também nas parcerias, né? Para a gente fazer um amigo, a gente precisa de constância, né? A gente precisa estar sempre se falando. E eu acho que é isso que o território educativo das travessias busca fazer, né? Não só na virada da educação, mas em outros momentos do ano, essa constância, né? E por isso que um primeiro caminho é esse entorno da escola, é mais fácil, é mais simples, né? Fazer algo no entorno da escola. Essa foto, por exemplo, de um dia que as crianças, foi uma ação que a gente fez algumas vezes, mas essa é uma das mais antigas que eu tenho, por isso até que eu quis resgatar, né? Pensando na minha memória, nos meus primeiros passos para sair com as crianças, que é as crianças entregando desenhos e deixando desenhos ali expostos para quem estivesse passando pudesse pegar. Então, isso, né, não era só o desenho das crianças que estava ali para ser apreciado, ele era um presente para as pessoas que estavam passando, ao mesmo tempo que tinha uma relação também, as crianças conversavam com aquelas pessoas que estavam passando ali na praça, então é uma ação também muito, muito legal e muito simples, né, que é o que eu queria trazer nessa minha primeira fala. Eu acho que os colegas vão trazer experiências até mais complexas, mas eu queria voltar para esse simples, né, de ações que são mais cotidianas e que a gente pode ser um bom início, né, ou ações de fazer coisas cotidianas, por exemplo, né, nessa foto que também é uma das mais antigas que eu tenho, as crianças desenhando, pintando, acho com tinta ao invés de ser do lado de dentro, ser do lado de fora, né. Então também é uma ação simples e que já possibilita, né, esse começo de sair, né, da escola, de entender que o espaço de aprendizagem, né, que o espaço educativo não é só ali dentro da escola, né, que não é porque ele tá na escola que ele vai passar o dia inteiro lá. Não, talvez a gente combine que a gente vai fazer uma coisinha ali do lado de fora da escola, né. E aí, pensando nesses trajetos, é isso, essa foto já mostra um trajeto um pouquinho mais distante, né, ali próximo ainda da escola, mas um pouquinho mais distante, que é as crianças fazendo uma observação ali do viaduto do chá. Também é uma foto bem bacana. Acho que pode passar um pouquinho, que está passando meu tempo também. E é isso, né? Quando a gente sai com as crianças, a gente possibilita novos olhares, né? Então, eu mostrei ali uma foto do Martinelli, que é olhar a cidade de cima, né? Então, quais são esses olhares, né, que a gente quer desenvolver nas crianças, qual a potência que a gente quer mostrar para elas, né, das possibilidades da cidade, né? Mostrei uma foto dos educadores na Pinacoteca, porque eu acho que também uma ação muito simples é a equipe gestora, a coordenação da escola, e
fazer reuniões fora da escola, né? Se a gente quer ampliar esse olhar nas crianças, a gente precisa fazer isso com os adultos também, né? Então é uma coisa muito simples, né? Começar a sair com os educadores e ver de verdade a cidade também, para eles poderem mostrar para as crianças, né? E aí, por fim, né, porque está dando meu tempo, tem essas outras fotos que aí são de atividades mais ousadas, que depois de muita constância, muita dedicação, a gente conseguiu chegar em possibilidades mais ousadas, vamos dizer assim, né? De andar com as crianças de metrô, de andar com as crianças de motoca e de fazer coisas bem malucas com as crianças, né? Mas isso depois de um outro caminho, e era isso que eu queria trazer hoje. Espero que tenha sido bom para vocês que estão ouvindo. Obrigado, querida Lívia. Muito bom te ouvir sempre, viu? Já você volta aqui para a conversa. Tá bom. Obrigado. Queria, pegando aqui essa fala da Lívia, que ela comentou novamente sobre as escolas que participam do território educativo das travessias, né, que criam o território educativo das travessias, queria só ressaltar aqui, até algumas educadoras do território escreveram, que tem outras 2 escolas que estão com a gente na Virada Educação esse ano, né, que é a EMEI João Teodoro e a EMEI Alceu Mainardi, e a EMEI João Teodoro também já nesse diálogo com o território educativo das travessias mesmo, para estar junto nessa articulação. Então, ressaltar que essa mobilização toda tem chamado a atenção, né, e mais escolas querem estar perto. E só para aproveitar também aqui esses recados, queria dizer que essas ilustrações aqui que estão ao nosso redor foram belamente criadas pela Raíssa Oliveira, que estava aqui logo no início, que vocês vão ver em seguida. Então, só agradecer também a Rai por sempre embelezar a nossa vida. Vou agora chamar a professora Edna, que também já conheço há muito tempo e que vem mobilizando tantos caminhos, né? A palavra está com você. Meu boa noite a todos e todas e todes. Eu estou muito feliz de estar com vocês nessa 7ª edição da Virada da Educação. E vou começar com uma fala, com uma frase que tem no livreto da Virada da Educação, que foi composta pelo André, né, e todo o coletivo Entusiasmo, que diz assim: não há história sem registro. É uma fala da Fátima Freire, e eu acho muito perfeito. Não há história sem registro. Eu estou aqui na minha casa, numa sala onde tem muitos livros, que eu gosto muito. Eu tenho o cabelo preto, que já está ficando branquinho aqui na franja, mas eu dou um jeito dele continuar pretinho, pelo menos na franja. E estou com a camiseta da Criança na Área, que nós temos muito orgulho de usar e de viver isso todos os dias. E eu vim aqui, a Lívia contou bastante sobre como começar. Então, eu vou dar uma passada muito rápida, vou pedir para o André já colocar algumas imagens que eu trouxe para a minha fala. E nós vamos passar rapidamente por um trilho que conta um pouquinho da história desse território educativo das travessias. Que as coisas acontecem através da construção, as pedrinhas que vão sendo colocadas pelos educadores, umas sobre as outras. Então, é um pouco disso que eu vou falar. Primeiro, com esse símbolo, Criança na Área. É uma história bonita de uma professora da EMEI Gabriel, que ao sair às ruas e tendo problemas legais de colocar lambe-lambe, de deixar marcas das crianças pela cidade, teve a ideia de fazer um stencil, escrito Criança na Área, com uns pezinhos. E por onde as crianças passam, elas escolhem onde elas vão e pintam. Essa marquinha começou assim, elas passavam por ali, olha, nós estivemos aqui, que legal! Olha, mãe, pai, então assim, aquilo ficou um ícone. E hoje esse ícone não está só no território educativo das travessias, ele agora alcança muitas outras unidades da rede, isso é um grande orgulho, porque nós estamos aqui a serviço da criança e tem que haver criança na área. Então, eu gostaria de falar dessa marquinha aí que nós estamos usando. E, como nós falamos de registro, pode passar o slide, André. A marquinha agora está até no Butantã, no outro território. Se você puder passar a imagem. Isso.
Nós estamos vendo aí um cronograma, eu vou falar rapidamente. Em 2013, eu vim para a EMEI Gabriel Prestes e encontrei uma escola com um PPP cirandeiro, com a criança no centro da educação, do planejamento. Pode clicar nessa imagem com a criança com a garrafinha, André, por favor. A criança explorando o território, como a Lívia colocou na fala anterior, que nós temos que otimizar os nossos espaços internos, incentivar as crianças a serem protagonistas, a participarem das decisões e a explorar de forma criativa o próprio território da escola, porque é ali dentro que elas vão começar a ter autonomia, ter segurança, aprender a se mover. Pode passar a imagem, André. Clica na estrelinha. Aí. Agora pode ser nessa outra imagem lá em cima. E em 2014, embebidos dessa confiança no nosso PPP, embebidos na confiança de que a criança poderia falar, a Gabriel Prestes é uma escola que foi dirigida pela Arlete Persoli, que depois dirigiu o Céu Heliópolis, que hoje leva o nome dela, né? Então, é uma escola que faz rodas de conversas, que investe no protagonismo. Então, na primeira virada à educação, em 2014, fomos convidados pelo André, que fez aquele trabalho de semear. As sementes caíram por algumas escolas, e assim como a parábola do semeador, algumas caem em terra fértil na hora nasce, outras caem numa profundidade um pouco maior, demora um pouquinho mais, mas naquele ano 100 atividades brotaram, e essa aí é uma atividade que foi lá na Biblioteca Mário de Andrade, onde a Kiran, que é uma empreendedora educacional, que cuida do Design for Change, que é a otimização dos espaços, que é o desenho produtivo para escolas, ela trouxe para nós a experiência dela e veio ouvir a nossa aqui também, que até então não tinha esse nome, né? Território Educativo das Travessias. Era só Território do Centro, da Consolação. Nesse ano participou a Caetano de Campos, participou a Marina Sintra, a EMEI Gabriel e vários coletivos culturais, educacionais e o Entusiasmo, que estava com a gente já. Pode passar, André. Então, foi muito gostoso ver que a Riverside School, que é uma escola da Índia, estava investindo num país como o nosso, né, de extrema pobreza. Essa foto me traz bastante alegria, eu gosto de contar sempre sobre ela. Em 2015, o currículo integrador estava entrando em vigor. Nós celebrávamos com Sônia La Rúbia e outras mais, Márcia Cordeiro, que nós podíamos destruir aquele currículo colonizador, que nós podíamos abrir os portões da escola, receber as famílias e também adentrar a cidade, a fim de melhorar a autoestima, incentivar protagonismo, mostrar às crianças que a cidade é dela. E foi aí que a gente descobriu o quão invisível são essas crianças, o quão invisível é o trabalho da escola pública, que a mídia tanto coloca quando há notícias ruins, coisas que a desqualificam, mas as coisas boas ficam sufocadas ali dentro do nosso trabalho. Esse aí foi um dia em que nós estávamos distribuindo convites para a Festa da Cultura. Essa turma estava homenageando a Itália e eles quiseram, né, decidiram que teriam que desenhar, fazer os convites com suas próprias mãos e distribuir. Essa é uma rua, é a Maria Antônia, onde fica a Mackenzie. E essa senhora olhou para as crianças e falou assim, olha, esse uniforme não parece do Mackenzie. De onde são essas crianças? Aí eu e a minha parceira, a Thaís, nós falamos, olha, é uma escola municipal que fica aqui na Rua da Consolação. E ela, nossa, mas essas crianças são de escola pública? E naquele momento eu me senti, ao mesmo tempo, orgulhosa da mulher ter olhado com os olhos bons e ao mesmo tempo triste. O que eles pensavam que era uma escola pública? Ela admirou que as crianças estavam comportadas, andando na rua, soltas, e as crianças, na sua inocência, entregaram o convite e começaram a cantar. Lá já mandaram La Bella Polenta. Quando se planta La Bella Polenta. Essa senhora batia no peito e falava, Mama Itália, Mama Itália. E ficou muito emocionada. Ela foi visitar a gente na festa. Só que aí o quanto nós temos que pensar, como somos invisíveis enquanto escola pública, quanto somos invisíveis enquanto cidadãos de direito, crianças que têm que ter direito a circular tanto quanto outras, e nesse momento estupefatas olhavam crianças andando na rua. Então aquilo nos deu bastante força de continuar o trabalho. Até hoje eu guardo essa imagem com muito carinho e penso quão desafiador é
garantir o espaço dessas crianças, dessas famílias, e dessa escola pública que tão sofrida é a que mais aparece, né, nesses momentos emergenciais como que a gente vive agora. Pode passar, André. Na estrelinha, na estrelinha. Isso foi em 2015. Em 2016, nós abraçamos o Parque Augusta, várias escolas. Nós tivemos a Patrícia Galvão com o Cortejo da Paz, nós tivemos vários envolvidos aí nesse momento, mas essa fotografia aqui é um recorte de uma criança que, ao voltar para a sala, desenhou as crianças, desenhou as árvores, e não sei se vocês conseguem ver que tem uma pessoa, todos estão de azuis ali, mas tem duas pessoas, uma de cor preto e a outra de verde, viradas ao contrário. O quão marcante ficou na cabecinha dessa criança a posição dela enquanto manifestação, a posição dela enquanto cidadão de direito, a posição dela enquanto reivindicação, e a posição da pessoa que estava representando-a, falando ao microfone, falando ali no portão, e isso me causa bastante orgulho de saber que nós, como professores, nós enquanto escola, enquanto território já em constituição, já em construção, estávamos ali, dando essa oportunidade, dando essa visibilidade, devolvendo às crianças o direito de ir e vir e de pedir aquilo que elas têm direito, né? Pode passar, André. Aí o professor da Caetano de Campos, é um grupo de jovens do 2º ano, e eles estiveram conosco visitando o Cemitério da Consolação. Autoestima, pertencimento, é algo que falta a todo cidadão que se vê numa escola pública, que se sente oprimido pela própria posição da sociedade em olhar para eles numa escola que eles não acham tão boa. E nesse dia, quando nós estávamos lá no Cemitério da Consolação, eles ficaram admirados de saber que o cemitério era público, que pertencia ao cidadão, e que, portanto, qualquer depredação e destruição era destruição de patrimônio deles, não do prefeito, não do governador, e que só seriam onerados o cidadão. E que aquilo era deles. Eles gostaram muito de ver aquela aparente riqueza, né, que até causa o distanciamento. Sempre são colocados as crianças de escola pública, inclusive os professores, né, estou dizendo aqui de tanto os profissionais quanto as crianças que estão ali dentro, colocado numa distância da cidade. Eles passam pela cidade, mas não veem a cidade, e a cidade também não os vê. E isso faz com que as crianças não tenham oportunidades. E era isso que eu queria dizer. Não dá tempo, eu queria falar da jeito coletiva, mas é isso, eu queria compartilhar com vocês os bons momentos. Isso é o registro da nossa história. Muito obrigada. Obrigado, querida Edna. Muito bom te ouvir, muito bom te acompanhar, né, nesses anos criando tudo isso coletivamente. Você trouxe uma foto que aparece para o Stragnaldo, do Caetano de Campos. Vale a gente lembrar, né, que a E. Caetano de Campos e também a E. Marina Sintra participaram e ainda participam de alguma maneira dessa articulação, né, no centro, com essas escolas. E vou convidar agora a próxima educadora que vai estar com a gente. Obrigado, Edna. Quem vai estar com a gente agora é a querida Rosivânia, da EMEI Monteiro Lobato, também uma parceira de muitos tempos. Vamos ver a Rosivânia chegando aqui. A palavra está com você, Rosivânia. Bem-vinda. Obrigadão. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo e ouvindo. Eu sou a Rosivânia, tenho cabelos cacheados curtos sobre o ombro, sou parda, estou de camiseta vermelha, atenção criança na área. O meu fundo tem um armário cerejeira e uma outra parte, um armário, uma parede branca com uma prateleira e livros. A fala das meninas que me antecederam já trouxe algumas coisas que eu ia falar, vou tentar não ser repetitiva, né? Mas eu acho que é importante a gente contar o percurso, né? Eu queria dizer que eu estou feliz de estar contemplando esse momento das 4 escolas
juntas numa mesma ação, né, ou em várias ações. E isso a Lívia trouxe bem, que teve um começo, alguém começou, né? E alguém começou em cada uma dessas escolas. Eu, quando cheguei na MEI Monteiro Lobato, eu cheguei no ano de 2007, e já havia um trabalho no território bem tímido, né? Com os espaços culturais próximos à nossa escola. Então, já tinha visitas monitoradas para o Museu da FAAP, né? Para o Museu do Futebol, né? Lá embaixo, para o estádio, né? Do Pacaembu. E depois isso se intensificou mais quando o Instituto Moreira Salles nos procurou para... André, segura um pouquinho as fotos, por favor. Obrigada. O Instituto Moreira Salles nos procurou para oferecer uma parceria de atividades monitoradas com as crianças. E isso foi bacana, porque foi feita primeiro a formação com a gente, com nós educadoras, e depois a gente entendeu que trabalho faríamos com as crianças, fazendo antecipações antes das visitas, durante e depois, né? Aí, em 2014, veio o pessoal do entusiasmo. Nisso, a gente, vizinho do Gabriel Prestes, já ouvíamos, né, o trabalho da Gabriel com a Naime, a gente ouvia falar dos cortejos que era feito até a Praça Roosevelt, e ficávamos curiosas, né? O que estava acontecendo na Gabriel, que a gente queria saber, para ver como é que funcionava. Em 2015, uma professora que trabalhou com a gente, muito querida, a professora Ângela, estava na assistência da direção, e ela veio com um convite para participarmos da Virada Educação. E nesse momento a gente não sabia direito o que era a Virada Educação, né? O convite foi feito para a escola, e nesse momento eu, ela e mais uma professora, nos inscrevemos, que tinha que fazer uma inscrição, dizendo o que tinha que fazer na apresentação, né? E nos inscrevemos para fazer uma roda poética de cantigas e recitar poesias. E foi muito bacana esse momento, porque ali a gente sentiu um pouco da rua, porque essa atividade não foi feita nem na escola, nem próxima à escola. Nós fizemos isso no viaduto aqui próximo à Bela Vista, né, que agora não estou recordando o nome do viaduto, e foi feito embaixo do viaduto para o público que estava passando e para as famílias que foram lá nos prestigiar, né? E daí, então, por que eu estou falando isso? Porque a Lívia trouxe essa coisa de que alguém começou. No ano seguinte, nós tivemos uma formação, que aí foi um curso que foi oferecido em parceria com a Aprendiz e o pessoal do Entusiasmo, que fez um curso de formação no território. E nós três também nos inscrevemos nesse curso e fomos saber o que era essa cidade educadora, né? Conhecer melhor o que é esse trabalho de cidade educadora. E essa formação foi crucial, assim, para a gente, porque a gente pôde fazer o mapeamento dos equipamentos da escola, que estavam próximos à escola, do que tinha, né? E a cada ano, isso ia na escola trazendo, né, que a gente, na medida que um vai trazendo, algumas pessoas vão se interessando, né? Aí, no ano seguinte, o André Gravatar, com o pessoal do Entusiasmo, já começou a articular isso mais intensivamente na escola, né, com a Virada Educação, que era os momentos que foram criados da GEIFES coletiva entre as 4 escolas, para se planejar essa Virada Educação, né? Então, eu acho que é importante destacar que esse movimento, ele foi sempre muito um movimento de escuta, um movimento de espaço democrático, era um convite, né? Então, as pessoas que se encantavam por esse projeto e foram se encantando aos poucos, foram se aproximando aos poucos, né? E, nesse momento, é importante destacar a participação da gestão da escola, né? Quando você tem uma gestão que apoia, isso dá força, e também o papel da supervisão, né? Então, acho que nesse período o Augustinho já estava sendo o nosso supervisor, e ele sempre apoiou muito, deu muita força para que a gente participasse desse movimento com as 4 escolas, né?
A partir daí, a gente vem só cada ano agregando mais parceiros interno e externamente, né? Então, a gente começou a estreitar o laço tanto com o Moreira Salles mudou, e aí a FAP fez uma parceria de atividade com a escola, que fazia formação com a gente, depois as visitas com as crianças. O Museu do Futebol nos procurou, o Sesc Consolação, a Biblioteca Monteiro Lobato, né? E a FAP. Então, esses 4 parceiros mais fortes, sempre articulando atividades com saída para as crianças. E nisso, com a formação na GEFES coletiva, foi aproximando as escolas, né? A gente foi fazendo ações mais coletivas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque foi o que a Lívia falou. Alguém começou e hoje chegamos aonde estamos, né? Isso é muito bom. Agora, por que a gente sai à rua? André, acho que agora você pode colocar as fotos aí. A gente sai à rua com as crianças, e durante as travessias que a gente faz com as crianças, o que será que as crianças aprendem, né? Essa imagem eu trouxe para exemplificar para vocês a importância da gente, no começo do ano, fazer um trabalho com as famílias, de parceria, né? Dizer para as famílias o que é esse trabalho no território, o que as crianças aprendem, qual a importância, né? Então, essa é uma saída que a gente convidou as famílias para irem junto. Né, porque em algumas saídas a gente não tinha apoio, não tinha apoio técnico mesmo, né, de ter pessoas para ajudar nessas saídas. Então, as famílias são bons parceiros, a gente fazia o convite e as famílias vinham participar, né, e apoiavam e apoiam, né, esse trabalho. Um outro parceiro que a gente não deve esquecer é o trabalho, o Conselho de Escola. O Conselho de Escola ela tem um papel importantíssimo, né, levar esse projeto nas reuniões do conselho, né? Você consegue apoio, você consegue parceria, você vai ampliando as parcerias nesse trabalho. Então, pode mudar a foto, tá, André? Quando a gente sai com as crianças na rua, o que será que as crianças aprendem? Quais as narrativas que elas trazem? Qual é a função social que tem e cultural para uma criança visitar um museu? Vocês conseguem imaginar o tanto de aprendizado que as crianças adquirem ao visitar o museu? E tem mais. Será que é só as crianças que aprendem? Eu consigo hoje perceber o quanto eu aprendi enquanto professora, educadora, né? O quanto eu percebi que as pessoas que participaram desse movimento foram aprendendo e entendendo as relações e as aprendizagens que as crianças fazem com as saídas. E aí, eu tô começando a entender que é uma pedagogia na rua muito potente, né? Essa pedagogia do espaço fora da escola. Porque tem aprendizados que a gente até planeja que vai acontecer, mas tem outros que a gente não planeja, e ele acontece. A criança, quando vai ao cinema, quando vai ao teatro, quando vai à biblioteca, e ela aprende qual a função desses equipamentos para a vida dela, como andar lá dentro, como se comportar, né, além de toda a parte da curiosidade, da descoberta, da interação, da relação com as exposições, ou com o filme, ou com o livro, ou na troca com outras crianças da mesma idade. Pode ir mudando, tá, André? E os encontros que acontecem na feira, né? Então, eu trouxe aí um exemplo de saída para a feira também, que depois uma criança narrou assim para mim: professora, você acredita que eu encontrei o feirante lá na feira do meu bairro, na visita que nós fizemos à feira, né? Então, é muito importante que a gente acha que a gente consegue imaginar as aprendizagens, planejamos algumas aprendizagens, mas as crianças vão além, e a cidade e o espaço vai além, né? Aí é o mercado que tem próximo à escola, que várias turmas também vão ao mercado com as crianças, fazer compras, quando vão preparar uma receita, quando vão fazer algum evento na escola e precisa sair para comprar alguma coisa, eles fazem todo o planejamento com as professoras e vão até o mercado fazer a compra, né?
Eu não sei se eu tenho mais tempo, André, como é que está meu tempo? Aí é o trabalho da Biblioteca Monteiro Lobato, que tanto acontecem ida das crianças até a biblioteca, mas também acontece contações de história que o pessoal da biblioteca vai até a nossa escola. Então, são 2 momentos, e mostra, né, como eles estão aí no espaço tão à vontade, né, participando desse momento. Então, eu fiz algumas anotações aqui, eu queria destacar, né, que essa questão das parcerias com as famílias, com o conselho de escola, com a direção, com a supervisão, o trabalho da GIFES coletiva, né, e trazer o que cada ano foi se agregando, né, e ver que a Edna falou, né, já a marca Atenção Criança na Área já está no Butantã, né, eu acho que vai chegar um período que a gente vai ter uma virada educação da cidade, a gente vai ter uma virada educação do Brasil, quem sabe, né? Alguém ousou começar tudo isso, e olha onde nós estamos. Então, eu só queria agradecer, e acho que minha fala era mais trazer essas contribuições aqui. Obrigada. Obrigado, querida Rosivânia, muito obrigado, viu? Obrigada, André. Uma alegria estar com você. Vou, antes de convidar a Cláudia, que é a última pessoa que vai estar aqui nesse bloco, queria só trazer uma fala bem curtinha, que veio a partir de um comentário da professora Clelma, que ela falou assim, é importante reverenciar quem vem antes. E aí ela até falou o nome da Ângela, da Naime, da Mônica, né? A própria Rosivânia trouxe vários nomes, enfim, todas vocês estão trazendo nomes de pessoas que estão nessa história, e queria só reforçar que o Coletivo Entusiasmo, que hoje é composto por mim, pela Raíssa e pela Aline, também tem várias outras pessoas nessa história, né? Pessoas que são muito importantes nessa construção, como o Daniel Yanai, como a Natália Menrin, como o Antônio, o Felipe, a Aniele, a Letícia, e vários outros nomes que eu poderia falar aqui, e queria só sublinhar isso, assim, reforçar isso, é muito coletivo, né? Eu estou aqui, daqui a pouco a Raíssa aparece aqui, mas a gente sempre está falando em nome desse coletivo vivo. E agora eu convido a Cláudia, querida Cláudia, para a gente continuar falando desse coletivo vivo que é esse território. Olá, boa noite. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui, não podia deixar de agradecer o Coletivo Entusiasmo por essa possibilidade de estar contribuindo de alguma forma com essa discussão e com esse debate, com essa troca tão linda, né, tão enriquecedora, e é muito bom também estar aqui perto de colegas, amigos, aí companheiros do território. Então, muito obrigada. E eu vou me apresentar. Eu sou Cláudia Rosa, eu sou educadora da EMEI Patrícia Galvão. Eu estou também, assim como as minhas colegas, deixa eu levantar, com a camiseta Criança na Área, que a gente usa com muito orgulho. Eu tenho a pele branca, tenho cabelo castanho escuro, uso óculos, e eu tenho aqui o fundo com alguns livros, e um fundo branco com alguns livros, né? Estou aqui utilizando o espaço aí de estudo da minha filha. E, bom, eu sou a última desse primeiro bloco, né? Então, acho que não é difícil falar agora, depois de tantas falas importantes e potentes aí dos meus colegas. E eu fiquei pensando muito nisso, já que eu seria a última, né, a estar contribuindo nesse primeiro bloco, fiquei pensando que contribuição eu posso dar, né, nessa discussão, nessa conversa aí tão importante, enriquecedora, aí, que é tão bom ouvir a potência do território educativo das travessias aí nessas falas e também nesses registros, né, eu fiquei muito emocionada aí de ver registros ao longo, né, de toda uma trajetória. E aí eu pensei de falar um pouco desse lugar de fala, né, que eu ocupo, também como educadora da EMEI Patrícia Galvão, que estou, como eu disse, desde 2013, e também
como uma educadora que atua no território desde 2016. E falando um pouco desse lugar de fala e desse lugar que ocupo, eu achei importante trazer para essa conversa aquilo que eu, assim, entre vários destaques, eu acho importante também falar sobre essa potência que está em cada um de nós, né? Eu acho que todos esses relatos e essas falas maravilhosas dos meus colegas e esses registros e dizer tudo aquilo que a gente construiu aí ao longo de muitos anos, ele só é possível, de fato, porque essa é uma construção de dentro para fora, né? Eu digo isso porque foi assim que aconteceu comigo como educadora da EME Patrícia Galvão, foi assim que aconteceu comigo como educadora que atuo no território educativo das travessias, aí com todos esses meus colegas das 4 escolas, e agora, né, a gente vem conversando com outras escolas que estão se aproximando do território, e dizer que essa potência que está em cada um de nós foi algo que foi se construindo ao longo de uma trajetória, né, extensa, de muitos namoros, de muitos encantamentos, também de muitos desafios, né, e acho que foi ao longo de debates, de conversas, de discussões, e aí meus colegas que me antecederam falaram das jeitos coletivas, né, que são espaços de conversas, de debates, de encontros e de interações entre educadores e educadoras, e eu acho que a gente só se reconhece enquanto indivíduo capaz de estar nessa cidade, fazer essas travessias e poder ter essas possibilidades aí de interações entre adultos, crianças, entre os nossos parceiros, envolvendo toda a comunidade, porque, de fato, a gente reconhece essa potência em nós. E tem uma querida amiga educadora do território que fala muito sobre a potência das crianças, e ela sempre chama a atenção que a gente também precisa ter esse olhar, né, para a potência das crianças e o que elas são capazes de aprender nas ruas, né, nas nossas travessias, nos espaços, nos vários espaços que a gente, enfim, percorre nessas travessias, aí envolvendo os nossos vários parceiros, e realmente essa potência que está em cada uma dessas crianças e em todas elas, só é possível porque a gente acredita nessa potência que está em nós, né? E aí eu trago aqui para contribuir, até porque eu acho que talvez seja interessante deixar também esse espaço para as perguntas e para as respostas, que isso é uma construção, está sendo ainda uma construção, e não uma construção tão fácil assim, né? É uma construção também que os desafios, os enfrentamentos que acontecem, eles às vezes nos podem travar em algum momento, né? Pode haver algum tipo de incerteza, o que é muito comum e o que é muito natural. Mas isso em nenhum momento faz com que a gente perca o encantamento, né? Pelo contrário, né? A gente começou, foi nessa conversa, foi, né, percebendo esses desafios, essas incertezas e aquilo que traz até um certo medo, foi o que a gente percebeu que aí que a gente é potente, né? Que aí a gente que pode construir. Eu digo isso porque a Patrícia Galvão, ela é uma escola que está na frente da Praça Roosevelt, uma praça que por muitas pessoas ela também é um pouco rotulada, ela é também vista com certo preconceito, e entre nós, educadores e educadoras da Patrícia Galvão, entre muitos de nós, a gente não via a praça como um espaço para as crianças brincarem, né? Então, como que a gente podia ocupar a cidade se a gente não via a possibilidade das crianças atravessarem a rua, porque a Patrícia Galvão está do outro lado da praça, e poder brincar na praça, né?
e se apropriar desse espaço como espaço de brincadeira, como espaço de aprendizagem, como espaço de interações, né? Então, isso foi um desafio, né? Um desafio muito grande para nós perceber que, do outro lado da rua, a gente tinha um espaço para as crianças brincarem e que, depois da gente ocupar as praças, a gente poderia ocupar muitos outros espaços. E isso está ainda em construção. Eu digo isso porque a gente sempre se renova, né? Se renova a cada ano, professores saem, professores chegam, e essa conversa, ela acredito que será permanente, o que eu acho que é a beleza, né? A beleza do território, das nossas travessias, está também em perceber, né, o quanto esse território é potente e o protagonismo dos educadores e das educadoras. Um outro elemento que eu queria destacar, que eu acho importante, é que quando a Rosivânia mostrou um pouco aquelas fotos, trazendo as famílias, né, nas travessias, com as crianças, percorrendo os espaços das ruas da cidade, realmente eu acho que um dos desafios que a gente encontrou e que eu acho que hoje a gente vê o quanto é importante é ter a comunidade presente nas nossas travessias e ver que essas travessias não são para as crianças, sim, mas são também para os adultos, são também para as famílias, né? Quantas famílias a gente percebeu que nunca entraram no museu, nunca foram ao cinema, não tiveram possibilidade de ir ao teatro e passaram a frequentar esses espaços porque as escolas propiciaram essas oportunidades e convidaram as famílias. Então, hoje, todas as travessias que ocorrem no território, a gente estende, ou melhor, o convite para as nossas famílias, né? E isso é algo que para as famílias é muito natural, né? Participar dos cortejos, das travessias, das nossas idas aos museus, às outras escolas, é algo que para as famílias é muito tranquilo e muito agradável, e acho que os professores também aprenderam a entender o quanto é importante estar junto da comunidade, né? Quanto é importante, quanto tem mais potência se o território traz a comunidade, as famílias, para essas travessias. E um outro ponto que eu quero destacar, um outro aspecto que eu também considero muito importante, é o fato da gente olhar para essas travessias como um momento de aprendizagem fora da escola, fora do espaço da escola, né, quebrando muitos estereótipos, né, realmente fazendo os enfrentamentos de ir além dos muros da escola, mas também essas travessias, a gente sempre a gente vem conversando sobre isso, mas acho que esse foi um elemento muito forte assim de discussão em algum momento, quando a gente percebeu que o que nós fazemos de fato são travessias, que nós não fazemos visitas simplesmente por ir visitar os espaços públicos, né? A gente não faz passeios, a gente acredita que são travessias, né? Que a criança ela vai aprender, ela vai se apropriar dos espaços, do percurso, desde o momento que ela sai da escola, desde o momento que ela começa a brincar e a chamar a atenção das pessoas que estão passando nas ruas, né? Desde o momento que ela encontra os estabelecimentos comerciais, as moradias, enfim, desde o momento que elas nos chamam a atenção para aquilo que realmente as encanta, né? Então, por isso que a gente chama de travessias, de território educativo das travessias, porque a gente, ao ir ao museu, todo o percurso é considerado como um aprendizado, todo esse percurso é considerado importante, né? E ele é um momento de interação e é um momento de aprendizagem. Eu acho que a minha contribuição é falar realmente dessa construção
que vem ao longo de muito tempo, né? Eu me sinto muito orgulhosa de participar aí há muitos anos da Virada Educação, né? Eu me sinto muito feliz. É algo que me encanta e eu descubro a cada ano a potência desse território. Eu acho que esse ano, né, a gente encontrou aí esse desafio enorme aí pela frente de poder pensar na virada e nas travessias, sem que esses corpos, essas crianças estejam presentes na cidade, né? É algo que a gente está conseguindo ver, né, essas possibilidades reais, né, que a gente está conseguindo, enfim, ver aos longos desses dias e das propostas da virada, mas eu acho que a gente só, de fato, conseguiu chegar a essa virada, esse momento que nós estamos vivendo hoje, porque a gente passou por todo esse percurso, né, porque eu acho que a gente conseguiu se encontrar enquanto coletivo, né, e ter esse olhar de encantamento pela cidade, realmente nessa construção que, ao mesmo tempo, é de dentro para fora de cada um de nós e é de dentro para fora desse coletivo, tá? Então, quero agradecer mais uma vez e eu não sei como que vai ficar, se vai ter espaços, momentos de pergunta. Cláudia, querida, muito obrigado, muito obrigado. Então, a gente está aqui conversando sobre essa questão do tempo, né? Para poder cuidar do tempo das educadoras que ainda vão falar aqui, e também desse combinado que a gente criou com todo mundo, de uma conversa que duraria umas 2 horas. A gente vai propor que agora a gente só dê um tchau mesmo para vocês que estavam nesse primeiro bloco. E aí, se alguém tiver perguntas, por favor, ainda compartilhe. E aí a gente vê se é possível no segundo bloco a gente fazer essas perguntas e respostas. E se não der também, a gente sabe que esse contato com vocês é um contato muito possível, né? Esse contato com as escolas, esse contato com as educadoras que estão aqui. Então a gente pode continuar essa conversa de vários jeitos. Queria só reforçar uma coisa, antes de finalizar esse primeiro bloco. Tem um vídeo, gente, que vocês precisam assistir, quem ainda não viu, que se chama Em Defesa da Escola Pública, que foi imaginado e foi editado pela Rebeca, professora Rebeca. Esse vídeo está disponível na página do Facebook da Virada Educação, está disponível também no YouTube da Virada Educação. A professora Rebeca é educadora na EME Armando de Arruda, e ela se dedicou muito na criação desse vídeo, ouviu muitas pessoas, mais de 70 pessoas, e é um vídeo muito importante para a gente perceber a história desse território. E só como mais 2 agradecimentos importantes, já que a gente está também numa conversa que é um registro, né, dessa história, é importante falar que desde 2014, a Pilar Lacerda, que estava na abertura ontem também, ela vem apoiando a gente junto com a Fundação SM, que tem sido uma parceira que confia muito nesse processo, que tem de alguma maneira ajudado a costurar também essas conversas. Então, um agradecimento aqui para a Fundação SM e para a Pilar, e um último agradecimento para a Flora, que também é uma parceira muito querida que ajudou a gente a criar aqui esse espaço online. E aí eu vou chamar aqui para a nossa conversa, só para dar um tchau, a Edna. Vou chamar aqui a Edna, a Lívia, deixa eu convidar aqui todo mundo, a Lívia, só para dar um tchau e a gente entrar no nosso segundo bloco. Vou convidando aqui todo mundo. Vou convidar a Raíssa também, que vai ser a mediadora desse novo bloco. Rosivânia. Rosivânia ainda não apareceu. Aqui. E estamos aqui. Falta a Edna. Procurando a Edna, que não está mais aqui, na verdade. A Edna não está mais aqui, aparecendo para mim. Mas aqui é só para dar um tchau. A gente dá um tchau para a Edna também agora. E a gente entra nesse segundo bloco. Queria já convidar a Raíssa para abrir esses caminhos do segundo bloco. E eu me despeço de vocês, gente, também. A gente se encontra em outras conversas, em outros caminhos. Com você, Raíssa. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, meninas. Tchau. Até mais. Tchau, Cláudia.
Que noite, né? Bonita, gente. A gente está muito feliz de ver e muito emocionado de acompanhar essa fala coletiva, narrada por várias vozes. É muito gostoso ouvir todo mundo, desde a Lívia, que trouxe esse corpo que se alonga pela cidade, né? Achei muito bonito. A Edna, a Rosivânia, a Cláudia fechando com essa fala de mostrar o quanto só é possível por ser de dentro para fora, dessa potência de cada um de nós. Então é muita, muita alegria estar aqui, com certeza isso é um registro histórico para o território das travessias. E a gente vai seguir com esse segundo bloco, cada vez mais chegando nos dias de hoje, né? A gente falou muito do começo, da história, do processo desse território, e vamos chegando nas alegrias e desafios do momento atual. E a gente vai contar nesse segundo bloco também com educadores das mesmas 4 escolas. A gente vai estar com o Tiago, com a Gorete, a Sônia e o Flávio. E eu queria chamar primeiro para compor esse segundo bloco o Tiago, da EMEI Armando de Arruda. Vamos ver se você consegue entrar aqui. Olá! Olá, boa noite. Boa noite! Tiago, muito bem-vindo. Que bom a gente poder começar esse segundo bloco. Vamos trazer mais vozes para essa roda. E eu deixo a palavra contigo. Vamos aproveitar. Obrigado, Rai. Boa noite. Bom, eu sou o Tiago, eu sou educador da EMEI Armando de Arruda Pereira. Tenho cabeça raspada, pele morena, uso óculos de armação preta, estou vestindo a camiseta do território, de cor amarela, escrito criança na área. Atrás de mim tem uma porta de correr de vidro, tá? Bom, começar a falar de território, para mim é um assunto muito gostoso de debater, de discutir, de apresentar, né? E que surgiu com o pé atrás. Isso que é o mais legal de perceber. E eu acho que vai complementar um pouco a fala, principalmente do que a Lívia falou, né? Como ela abriu a nossa roda de conversa. É engraçado porque parece que nós somos da mesma escola, e aí a gente combinou algumas coisas, e na verdade não, mas a nossa fala é muito complementar. E isso é muito interessante de observar. E aí a primeira coisa que eu queria destacar é que a proposta desse segundo bloco agora é falar sobre as alegrias e os desafios que nós temos no território educativo das travessias. E aí a gente coloca, né, alegrias e desafios como se fossem opostos e separados uns dos outros, e na verdade não é, são ações simultâneas. Então, ao mesmo tempo que a gente celebra essas alegrias do território, eles também se constituem como desafios. A exemplo disso aqui hoje, né, de agora, é uma alegria muito grande estar nessa virada, nesse momento virtual, mas é um grande desafio também, né, porque a gente poderia muito bem não ter essa virada este ano, por conta de todo o contexto, e mesmo assim a gente insiste e estamos aqui, né, eu acho que isso é muito legal, né, e a gente vê a potência desse nosso território, a potência de crianças, de meninas e meninos, de educadoras e educadores. Acho que é por aí que eu quero começar. E aí, para abrir a minha fala, abrir não, né, que eu já comecei, mas para continuar a minha fala, eu vou ser clichê, porque é uma fala que eu já repito quando eu tenho falado, é que quando eu penso em território, eu penso no conceito de interação. Eu penso nas relações interpessoais, na possibilidade de estar com o outro, né? E acho que quando eu penso em interação, eu penso em alguns conceitos que são muito bacanas. O primeiro deles é saber que você não está sozinho nesse projeto. Então, quando eu vejo escolas da região central de São Paulo, escolas de educação infantil, que atendem meninas e meninos de 4 a 6 anos, né, com uma visão comum de infância, de território, de educação, isso já é fantástico, né? Isso é uma alegria muito grande e é um desafio. E aí a gente não se sente falando sozinho, a gente se sente parte de um todo. Alguns dias atrás, teve uma educadora de uma das escolas que a gente estava conversando, e foi legal porque ela falava assim, olha, eu tinha um pé atrás com essa questão do território, eu não era tão animada com essas questões,
e esse ano fui convidada, parece que a mosquinha, né, do território me picou, e hoje eu sinto tanta alegria em falar, porque eu não falo em meu nome, eu não falo em nome da escola onde estou, eu falo em nome do território. E aí ouvir isso é muito bonito, né? É sentir que a gente tem essa construção coletiva. Um outro ponto, né, nessa construção do projeto coletivo, é acreditar que no potencial da criança. Mas eu só posso dizer e revelar esse potencial da criança se eu acredito no potencial de educadoras e educadores também, né? Porque de nada adianta ter esse potencial das crianças se a gente não tem quem as ampare. E é nessa hora que a gente vê o papel de educadoras e educadores. E aí é um grande desafio também, porque se a gente dizer que está todo mundo nessa mesma pegada nas 4 escolas, eu vou estar mentindo para vocês. É um poder de convencimento, né? Eu acho que esse protagonismo ele é importante. A exemplo de quando eu cheguei na Armando de Arruda Pereira, né, em 2017, eu me perguntava quem é esse povo que está entrando na escola? Afinal de contas, o educador aqui sou eu, o formado em pedagogia sou eu, né, essa prepotência de educador. E aí eu fui ver que, na verdade, a educação é um projeto coletivo. A educação se constrói, ou melhor, não se constrói sozinho. E aí foi o poder de convencer, de ir atrás, e hoje eu sei ser entusiasta do território. Então, é aquele poder de convencer, de acreditar, olha, a gente não está sozinho, tem mais pessoas nesse processo, esse processo é coletivo, eu posso fazer junto com o outro, eu não vou fazer sozinho, né? Isso é muito bacana, né? E aí perguntar, né? A pergunta, quem é esse pessoal do território? O que é território, né? Então, acreditar nessas relações interpessoais que são construídas. Então, por exemplo, hoje eu não falo com uma educadora da Monteiro Lobato, não falo com a diretora da Patrícia Galvão, não, essas pessoas, elas têm nomes, né? E a gente está muito próximo. Uma característica bem interessante do nosso território também é que esses educadores e educadoras estão numa região muito próxima, até mesmo das suas casas, dos seus lares. Então, não dá para deixar essas pessoas para trás. E aí, pensando em deixar para trás, é muito bonito quando a gente se vê, por exemplo, 4 escolas que se unem numa ação solidária quando começou essa pandemia, porque nós estamos desde abril com uma ação solidária no território, né, olhando para essas famílias que nós atendemos, que de uma hora para outra se viram desamparadas numa situação de vulnerabilidade social, e aí a gente organizou essa ação de distribuir alimentos e cestas básicas para essas famílias, né, no intuito de entender que isso também passa por um processo educativo, e ver que desde abril a gente já entregou mais de 1.000 cestas para essas famílias, né, e enxergar que junto nesse processo, eu não estou falando só da Emei Armando, eu não estou falando só da Gabriel, eu não estou falando só da Monteiro, eu não estou falando só da Patrícia Galvão, eu estou falando dessas 4 histórias, dessas 4 escolas, desse projeto conjunto. Então, quando eu vejo, por exemplo, os diretores e as diretoras indo até o mercado para fazer as compras, quando eu vejo ATS ajudando lá na montagem das cestas, quando eu vejo famílias que estão por detrás, por exemplo, prestando contas dessas nossas compras que nós realizamos, de tudo aquilo que a gente faz, eu vejo essa produção de um projeto coletivo, que não é um projeto com fim, né? É um projeto que está em construção, como a Cláudia bem lembrou, né? E é um processo que está sempre se renovando. A exemplo disso, nós temos agora a EMEI João Teodoro e a EMEI Alceu Mainardi nesse processo. A João Teodoro já está um pouco mais próxima da gente, e a Alceu Mainardi está nesse processo de namoro, vamos dizer assim, né? Então, isso é muito bonito, né? Mas, ao mesmo tempo, se constitui também como um grande desafio. Porque se eu estou falando de território enquanto interação, eu estou falando de relações interpessoais. E aí lidar com pessoas não é uma coisa muito fácil, né? Mas é uma coisa possível. É lidar com outro que algumas vezes pensa muito próximo a você, mas também que pensa diferente, que tem concepções diferentes, né? Mas que podem estar andando conjuntamente. Acho que vou lembrar aqui a fala ontem das meninas que estiveram na abertura,
a Pilar, a Kilsan, a Mariana, que foi uma abertura muito bonita, né, de justamente de trazer esse respeito à diversidade. E aí eu volto a essa fala, que é uma fala da professora Sueli Amaral, numa formação que a gente teve o ano passado, que era justamente essa, né, a gente precisa contar. Então, nem todos os educadores ainda estão entendendo o que é território educativo, a gente precisa contar, a gente precisa dizer, a gente precisa contar aquilo que a gente faz, né? E para contar aquilo que a gente faz, precisa ser de maneira efetiva. Esses dias eu estava tendo aula com um professor, que é o professor Eduardo Chaves, da Unicamp, e aí eu trouxe aqui uma colinha, porque eu acho muito bonito isso, né? Ele diz que ser eficaz é fazer a coisa certa, né? Ser eficiente é fazer do jeito certo. Agora, ser eficiente é fazer a coisa certa do jeito certo. E aí, eu acho que é com isso que eu quero encerrar a minha fala. Nós estamos tentando fazer a coisa certa do jeito certo. É por isso que eu acredito no território educativo das travessias. Acho que eu encerro por aqui. Obrigado. Obrigada, Tiago. Que fala gostosa de ouvir, desde o começo que você trouxe como as alegrias e desafios caminham juntos, né? Realmente é esse percurso que a gente vai traçando cada vez mais coletivamente. Um prazer enorme te ouvir e que a gente possa, então, ir complementando essa fala. As falas estão super caminhando de uma forma gostosa, né? E agora a gente vai trazer a Gorete. A Gorete é da EMEI Gabriel Prestes. Olá, Gorete. Consegue nos ouvir? Uma linda boa noite. Estou ouvindo. Que ótimo. Então eu deixo a palavra contigo. Ótimo. Bem, começar com a descrição, né? Eu sou negra, tenho os cabelos pretos, compridos, uso óculos, e atrás de mim tem um armário de madeira, e eu estou usando a camiseta Criança na Área, laranja, né? Na cor laranja. Bom, eu estava prestando atenção na fala dos meus parceiros no território e eu estou encantada. Eles falaram muito bem, né? Falaram tudo que é necessário falar sobre essa trajetória. E o Tiago, agora no fim, ele disse que nós deveríamos falar sobre os desafios e sobre as alegrias, né? Desafios e alegrias dessa nossa trajetória no território. Bem, não é fácil, gente, sabe, sair às ruas. Nós temos desafios, né? Não só dentro da própria escola, mas nós temos também desafio na rua, né? Muitas pessoas acham que as crianças não deveriam ficar na rua, que a rua é um lugar perigoso, né, para as crianças. E quando nós começamos a sair, principalmente assim, no metrô, por exemplo, né? Uma coisa que a gente começa a ensinar para a criança é a andar na escalante. Né? E ela vai fazer isso sozinha. Ela sobe na escada rolante sozinha. Nós estamos ali por perto, mas ela já sabe que ela tem que ir à direita, que ela tem que segurar no corrimão. E a gente sempre pergunta para as crianças quais não conseguem fazer isso sozinhas. Aí nós damos as mãos para as crianças e descemos as escadas com elas, ou subimos as escadas com elas, né? Mas as crianças, logo depois de umas 3 saídas,
elas já começam a fazer isso sozinhas, eu às vezes tento mão para elas e elas batem na minha mão e diz, não precisa, Pro, eu vou sozinha, né? E por que eu estou falando dos desafios? Porque, às vezes, as pessoas que trabalham, né, no metrô e que nos acompanham nas nossas saídas, os que já nos conhecem ficam tranquilos. Eles não nos conhecem. Quando eles veem a gente chegando ao metrô, eles já falam, olha, eu vou chamar o elevador. E eu falo, elevador? Não, nós vamos com a escada rolante, né? Nós não vamos de elevador. Não, é mais seguro. Olha, eu sei o que eu estou falando. As crianças, semana passada, uma criança caiu e se machucou, e eu não quero ser responsável por isso, vocês estão comigo, então vamos de elevador. Oi, voltou o som? O som desligou sozinho, eu tenho que ficar aqui olhando porque ele desligou sozinho. Já Mas tá consegue me ótimo, ouvir, você né? já estava. Sim, você já estava atenta, pode seguir, tá ótimo. Tá. Então, e o segurança do metrô, ele tinha medo, né? Ele tinha medo que nós fôssemos pela escada rolante. Bom, outras coisas boas, né, que aconteceram nessas nossas travessias. O ano passado, eles quase fecharam a nossa escola, né? A escola Gabriel Prestes foi colocada. E nós saímos às ruas para reivindicar, né, esse direito. E estava maravilhoso, as crianças descendo a Consolação, com os cartazes nas mãos e cantando, não vendam nossa escola, não vendam escola, né? Aliás, eu estou falando assim, mas eu gosto de imitar essas, né? Não vendam nossa escola, não vendam nossa escola, não vendam nossa escola. E imagem assim de resistência, de luta, que eu achei maravilhoso quando nós fomos à Câmara dos Vereadores acompanhar, né, todo esse processo de luta pela não venda da nossa escola, que a professora Mariana, ela entrou, nós estávamos na galeria, lá em cima, sentadas, né? A direção, os pais, as famílias, todos sentados, e as crianças entraram lá embaixo no plenário, e quando as crianças entraram, um dos políticos que estava no microfone, ele pegou, ele tirou o microfone, olhou para as crianças e falou, o que vocês querem? E as crianças começaram a gritar no microfone, não vendam nossa escola. Gente, foi maravilhoso, sabe? É lindo isso. Essa potência que a Cláudia acabou de falar, a criança estar na cidade, sentir que ela pertence a essa cidade, é muito bom. E isso dá uma potência para a criança, dá uma potência para a cidade, faz bem para a cidade, faz bem para todos nós. Bom, não tenho palavras. Então, tem os desafios, tem também as alegrias, né? E o mais importante é a gente não desistir,
Eu sei que tem muita gente que tem medo, mas não deve ter medo, deve enfrentar e deve sair com as crianças, porque a gente ganha com isso, a sociedade ganha com isso, com as crianças nas... Boa noite, um beijo. Ai, que maravilha te ouvir, Gorete, que bom. Você sempre traz uma fala muito permeada por cenas e a gente vai imaginando tudo isso e a presença efetiva dessas crianças na cidade e de como todo mundo aprende com isso e só tem a ganhar, né? Faz bem para toda a sociedade essa presença das crianças afirmativa em todos os espaços. Muito bom te ouvir, te agradeço demais e bora continuar essa roda agora com a Emei Monteiro Lobato. Queria chamar a Sônia para continuar a fala. Oi, Sônia. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá super ótimo. Passo a palavra para você. Até mais. Eu vou começar então com a minha audiodescrição. Eu estou usando uma camiseta vermelha também, com a descrição Criança na Área, né, que a gente veste aí com muito orgulho. Eu sou negra, até por uma questão aí política. Meus cabelos são pretos, compridos. Atrás de mim eu tenho uma janela que está aberta e uma cortina com verde bem clarinho. Bom, nesse segundo bloco, como o Tiago disse, nós vamos falar aí das alegrias e desafios. As alegrias são muitas, né? Mas eu preciso ser muito sincera e dizer que é o primeiro ano que eu realmente visto a camisa da Virada Educação e que solto a minha voz por ela. Porque foi um percurso muito dolorido para mim até aqui, né? Então, dentro desses desafios, como a Gorete disse, existem os medos que precisam ser vencidos. E eu sempre tive muito medo, porque minhas turmas sempre foram muito numerosas. Não é fácil sair para a rua com 30 crianças, e apenas mais 1 ou 2 adultos no máximo. Nem sempre as famílias parceiras dão conta de realmente estarem com a gente ali de uma forma positiva, porque elas não estão nos muros da escola para dentro, então elas não entendem o nosso trabalho, e aí na rua elas querem que as crianças fiquem quietas, que andem depressa, e que não conversem, que façam menos barulho, e aí como é possível que as crianças aprendam sem observar, e sem poder absorver esse entorno, né? Então, um dos desafios que eu entendo é esse, é trazer a família realmente para dentro da escola. Até porque depois dessa pandemia, as escolas não poderão ser mais as mesmas. Elas precisam caminhar junto com a gente, entender o trabalho que a gente faz, e é preciso mostrar para o mundo a potência da escola pública, a qualidade do trabalho que a gente oferece. Porque a gente está, de certa forma, perdendo o território. Então a gente precisa conquistar, a gente precisa ocupar. E eu só aprendi isso, eu só entendi isso com a minha atual gestão. Então, quando o Tiago fala que a gestão é importante, quando a Rosivânia falou que a gestão é importante, é importante. E não é nem no convencimento, é na sedução. Quando a gestão é atuante, ela sabe o que ela faz, ela sabe o que ela fala, ela tem clareza nas ideias dela, ela consegue te seduzir, te trazer para o trabalho, com alegria, com orgulho. Então, qual é a minha alegria hoje, por exemplo? Me sentir representando as 4 escolas que estão com a gente nesse momento, e mais alegria ainda de saber que tem outras chegando. Né, que a João Teodoro está se aproximando, que essa Virada Educação a gente ficou nos bastidores conversando com outras professoras, puxando a gestão delas para vem que é bom, vem que é legal. Então, outro desafio muito grande que a gente precisa vencer é a mobilidade. Então, sair com 30 crianças na rua, com o calçamento quebrado, obras, passando pelo meio dos carros, é muito difícil. Aí a gente vai pegar um ônibus, a cidade não foi pensada para as crianças, então o degrau é alto, eles não conseguem subir, o motorista às vezes não tem paciência de esperar, o cobrador não tem compreensão de que eles não precisam pagar, né?
e aí gera todo aquele tumulto, atrasa a viagem de outros passageiros que também ficam incomodados. Então, as crianças precisam ter visibilidade. Alguns acham bonitinho, ai, que bonitinho, tanta criancinha fofa junto. E aí, por exemplo, já aconteceu com uma professora de alguém oferecer um doce. Eram 30 crianças, ela queria dar o doce para a primeira criança que estava na frente. Então, assim, as pessoas precisam ver mais as nossas crianças na rua. A cidade precisa ver mais essas crianças e entender que elas fazem parte. E nós precisamos dar essa visibilidade e essa voz a elas. Nós não ensinamos tudo para as nossas crianças. E elas não aprendem só porque elas estão indo nessa visita. Elas nos ensinam muita coisa. Elas têm um olhar poético para tudo que elas veem. E às vezes elas mostram para a gente coisas que a gente não percebeu pelo caminho. E isso é incrível, e isso é uma alegria muito boa. Então, um outro desafio, por exemplo, é esse da sedução para aqueles colegas que ainda têm medo. Eu tenho medo, ainda tenho medo, não vou mentir. Mas eu ouso vencer esse medo para estar com as crianças na rua. São tantas coisas, e os colegas que falaram antes foram contemplando, então a gente tem medo de se tornar repetitivo, mas é isso, eu acho que o principal desafio é trazer as famílias para nós, a comunidade escolar para dentro da escola, para que elas trabalhem junto com a gente, consigam compreender o nosso trabalho, e para quando nós estivermos, então, fazendo uma travessia, que ela seja aproveitada ao máximo, que ela seja feita no tempo da criança, que ela permita que a criança olhe, sonhe, pergunte, né, e de fato se aproprie daquele momento. É muito gostoso quando a gente volta para a escola e faz com as crianças uma roda de conversa, onde elas pontuam o que elas gostaram e o que pode melhorar. É aí que a gente dá a voz para eles, porque eles têm um olhar muito interessante para algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala, olha, você está enxergando tal coisa, e eles ficam procurando, não, eles não estão enxergando, porque não está na altura do olho deles, está muito acima, e se eles levantam a cabeça, muda a perspectiva do que eles estão vendo. Então, nós fomos a um museu, ver obras de arte, e durante o preparo, a formação dos educadores, um dos monitores perguntou o que eu achava, eu falei, a gente não pode deixar as obras maiores de lado e olhar as menores que estão mais abaixo, porque justamente isso, a visão que a criança tinha daquela obra gigantesca que estava lá em cima, não era a mesma do educador que queria apresentá-la. Então, assim, é uma gratidão imensa estar aqui hoje falando em prol aí dessa virada educação, do território educativo das travessias, das minhas novas parceiras de trabalho que eu venho ganhando. Hoje, na sessão simultânea, tinha a escola da EMEI Sena Madureira, Zona Sul. Eu achei isso incrível, né? Então, é isso, gente. É um pouquinho só do grandioso trabalho que a gente vem fazendo. Que fala potente, Sônia. Nossa, só muito a agradecer, porque é exatamente isso que você foi colocando, dessa grandiosidade, e de que só tendo passado por esses medos é possível falar deles, elaborar e conseguir trazer isso para mais pessoas, né? Então, muita, muita gratidão por todos os pontos que você trouxe das famílias, da mobilidade. A gente aprende demais ouvindo vocês. Muito obrigada. E vamos agora para a última da nossa roda, para a gente ir fechando um pouco essa noite, quem sabe depois chegando nas perguntas. Eu queria chamar a última, olha eu falando, o Flávio, queria chamar o Flávio agora, a última escola, que é a EMEI Patrícia Galvão. Deixa eu ver se o Flávio conecta aqui com a gente. Vou voltar aqui, Rai, só para dizer que o Flávio não está aparecendo aqui para mim. Puxa! Não sei se ele está aqui na ferramenta, só vou checar aqui um segundinho. Talvez só se o Flávio estiver, ele puder fazer um comentário
no chat interno a gente consegue saber. Senão Ou vamos... mesmo se ele não tiver, enfim, vendo aqui o chat, se ele puder mandar algum comentário no grupo de WhatsApp, a gente está aqui de olho em tudo. O Flávio, ele caiu aqui. Não aparece mais para mim. Ele não está mais no nosso grupo, gente. Ele vai voltar, disse a Aline, que está aqui com a gente também. São muitas então pessoas. Vamos esperar um pouquinho. Sim, são muitas pessoas para uma conversa dessas acontecer, né? Já estamos com a internet a nosso favor. Já foi muito bom poder rodar por todas as pessoas e conseguindo ouvir, né, Dé? Sim. Dá para a gente trazendo comentários aqui também. A Rebeca disse que a cidade não está pronta para as crianças, mas a criança na cidade humaniza a cidade. Deixa eu ver se o Flávio entrou aqui. Acho que o Flávio entrou aqui. Vou trazer ele para a conversa. Tá bom. Olá, gente. Estão me ouvindo? Estou na conversa já? Sim, tá ótimo. Eu tinha desligado a câmera e me desliguei, pelo visto. Bem, não acredito. Pode começar então, Flávio. Tá ótimo o seu áudio também. Vou deixar a palavra contigo. Até mais. Tudo bem? Vou me apresentar. Eu sou o Flávio, sou coordenador da EMEI Patrícia Galvão. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho, barba, castanho já quase ficando branco, né? Já sou meio velhinho. E no fundo, alguns livros. Eu tô com a camiseta do Ocupa Cidade, camiseta preta, que é o outro evento que aconteceu no primeiro semestre. Bem, gente, eu sou o último a falar, então, assim, muitas coisas que eu ia falar já foram contempladas. E além disso, eu sou o último também a entrar no território, né? É bom falar isso, né? Eu estou aqui esse ano só, entrei no começo do ano, da EMEI Patrícia Galvão, e, enfim, vim cheio de expectativas, né, de fazer as travessias com as crianças, mas a gente foi apanhado pela pandemia. Mas acho que também eu trago um pouco do ponto de vista de quem está chegando também, né, desses contrastes de quem está vindo e está vendo um novo modo de se educar, um novo modo de também entender a cidade. Então eu vou trazer alguns pontos que meus colegas não abordaram ainda, né, que eu acho que são interessantes. Primeiro assim, né, a gente vive um ano de pandemia e é um ano muito atípico, e essa pandemia ela traz para a gente uma tensão também, né, da gente não saber como que vai ser a cada semana, cada mês, né, e a gente tem que lidar, teve que lidar com essa ansiedade todo esse tempo, né. E uma coisa interessante que o Thiago falou é sobre a questão de como se deu desculpa, o termo o território da solidariedade, né, que acho que foi uma coisa muito interessante que eu percebi logo no começo quando eu vim para cá. Enfim, os educadores se juntaram e começaram a fazer arrecadação de cestas básicas com as famílias também, e o que eu percebi? Eu percebi que as escolas do território, elas são uma presença do Estado, né, assim, no sentido de que são uma presença da prefeitura, e nesse momento de pandemia, onde tem muita tensão acontecendo, onde as famílias também têm essa questão de quando vai voltar às aulas, elas vêm na escola, e eu posso falar isso pelo Patrícia Galvão, um espaço de acolhimento. E quando eu digo espaço de acolhimento, é de diversas formas, né? É no acolhimento tanto de uma cesta básica ou de alguma coisa que eles estão precisando, quanto também de ouvir. E eu acho que é muito interessante isso, né? Pensar de como a gente tem essa receptividade das famílias. Né? As famílias sabem que nas escolas do território elas vão ser sempre recebidas, sempre ouvidas, das formas que a gente puder. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, e a gente fez algumas reuniões com as famílias durante esse período, né? E eu percebi esse carinho e essa confiança e essa transparência que eles têm nas escolas. Isso é muito interessante. Então, esse é um ponto que eu queria dizer de como a gente é essa presença acolhedora do Estado, né? Porque muitas vezes a gente tem a presença que oprime, ou de repente que não é bem-vinda, mas as escolas elas são essa presença alegre e potente. Uma outra questão que eu queria trazer também, aí já vou falar um pouquinho como gestor, que essa questão também que, quando eu estava em outras escolas, a gente via falando assim que o gestor a gestão da escola era muito solitária. E o legal de trabalhar no território educativo das travessias é que a gente tem esse compartilhamento de problemas, de soluções, e isso faz a gente muito forte, né? Então a gente tem reuniões semanais entre os gestores, a gente conversa sobre os problemas, traz parcerias, e isso fortalece demais, assim. Acho que é uma sugestão que eu dou para os gestores que estão vendo,
que é isso, converse com a sua escola do lado, procure essas parcerias, porque fortalece, viu, gente? Porque as lutas são iguais. Nós somos vizinhos de escola e as lutas e as soluções são parecidas. Então, essa questão da gente trabalhar junto é muito forte, ela ajuda a gente a não se sentir sozinho e, enfim, faz com que aconteça, por exemplo, a virada da educação, né? E também não poderia deixar de dizer sobre o protagonismo das professoras e dos educadores do território, tá? Porque a gente está vendo a virada, quem está acompanhando na página vê que nós temos muitos eventos, e assim, gente, a maioria dos eventos são sugestões das professoras, eu acho que é bom a gente frisar isso, são soluções criativas, eu acho que elas conseguem encontrar esse espaço de criação e se sentem à vontade de participar, eu acho que isso é uma questão muito importante do território, né? E é interessante porque eu vejo aqui minhas colegas que estão participando, muitas são de outras escolas, e a gente começa a se conhecer já. Apesar de estar esse ano já aqui, eu já sei quem é a Edna, quem é a Sônia, o Thiago, a gente já compartilha também muita coisa. Então, eu não posso deixar de agradecer as professoras por esse protagonismo, sentir a vontade de trazerem tantas atividades, tantas coisas maravilhosas para a virada, tá, gente? Então, um pouquinho isso. Também não quero me alongar, porque também eu sei que tem o tempo, mas eu trago um pouco essa visão de quem está chegando no território, tá? E me surpreendo muito com a potência e com a alegria que a gente está conseguindo trazer também nessa virada. Acho que é um pouquinho isso, André. Vou passar aqui também se tiver alguma pergunta. Obrigada, Flávio. Muito obrigada. E que bom te ouvir. E esse lugar que você mesmo falou, de estar chegando no território. Acho que você e muitos hoje trouxeram a importância da gente se aproximar das famílias, né? Do quanto ainda mais depois desse período de pandemia, a relação escola e família não tem como continuar a mesma, né? A gente precisa estar cada vez mais próximos. Queria até aproveitar para recomendar o vídeo das famílias migrantes que está aqui na programação de hoje, que acho que é uma maravilha, que todo mundo precisa assistir. Bom, nesse finalzinho agora, a gente queria poder aproveitar, os comentários estão muito maravilhosos, tem muita gente presente, é muito bacana ver as falas reverberando, acho que vocês também estão acompanhando, e a gente pensou um pouquinho uma pergunta que apareceu em meio a todos esses relatos, para quem sabe a gente fazer um finalzinho junto com quem está aqui, que a gente ainda tem mais alguns minutos. Então, a Amanda, educadora do território, ela está aqui com a gente, bastante presente, e trouxe uma pergunta que ela falou. Eu queria perguntar o que será que os adultos aprendem com as crianças na rua? Acho que isso pode ser uma maneira bacana da gente abrir as falas aqui de uma forma mais coletiva agora. E queria deixar aberto para vocês, pessoal, quem quiser pegar a fala para começar, e a gente pode ir emendando. Posso falar? Uma das coisas que eu percebo que os adultos aprendem com as crianças na rua é o quanto eles sabem, o quanto eles são detentores de conhecimento e multiplicadores. Né? Porque às vezes na visão do adulto, a criança ela vai aprender, não, ela ensina muita coisa. Eu acho que é uma das principais coisas que eu observo que o adulto aprende. Opa. Posso? Eu acho que uma das coisas que os adultos aprendem com as crianças na rua é justamente que o espaço é de todos, né? Que o espaço não é exclusivo, que é pensado para todos, que a criança na rua, ela revela uma proposta que está em 2 documentos, que é a Carta das Cidades Educadoras e Carta das Cidades, né? Que é justamente que o espaço é para todo mundo, que deve ser pensado para todos. E aí eu lembro de Frato também, né, que se a cidade é pensada justamente para aqueles que merecem um cuidado maior, que são as crianças e os adultos, ela acaba atendendo a todo mundo também. Bom,
O que eu vi é que as pessoas aprendem com as crianças, e eu estava dando uma volta no quarteirão, né, com o pessoal da Chácara Lane, que fica ao lado da nossa escola, e um carro da polícia parou ao lado e perguntou, né, aonde vocês estão indo? Aí eu falei, não, a gente está indo aqui perto. Ah, mas eu vou acompanhar vocês. E eu falei, não, não precisa, porque a gente não vai longe, a gente só vai até a Praça Roosevelt, que isso para nós é pertinho, não precisa, né, de muita ajuda. Aí ele, não, eu vou junto, eu faço questão. E olha, quando vocês quiserem sair, podem falar com a gente, tá? Eu falei, mas é uma sala só. Não, não faz mal. A gente faz questão de acompanhar vocês. A gente gosta das crianças e a gente quer estar por perto, né? São as crianças humanizando as pessoas, né? E as pessoas gostando de estar perto das crianças. Eu acho que a criança, Amanda, ensina para o adulto que ela faz parte também da cidade, né? E que tem criança na área. Eu acho que isso é muito bom. Maravilhoso, pessoal. Acho que a gente estava esperando um pouquinho também para ver se o Flávio ia trazer algo por aqui. Acho que o Flávio talvez tenha caído, mas assim que ele voltar, se ele quiser também pedir a palavra, a gente vai fazendo essa fala coletivamente. Eu acho que vocês trouxeram pontos essenciais, né, do quanto a gente aprende diariamente com a presença das crianças. E eu tenho certeza que nessa roda de hoje tem muita gente de outras escolas assistindo a gente aqui. E como ontem, né, na roda de abertura, a gente ouviu muito a frase que conversar é revolucionário, né? Com certeza a gente pode afirmar isso. E seria bacana se a gente pudesse também encerrar, talvez com um comentário de vocês, pensando nessas pessoas de outras escolas que se inspiram no território das travessias e que gostariam, de alguma forma, de estar atuando nos seus territórios. Então, se vocês tiverem um recado para essas pessoas, quiserem deixar uma palavra, acho que pode ser uma forma bacana. Bom, o pessoal de outras escolas que está aí nos assistindo e pensando, né, será que é legal? Será que não é? Eu convido, então, para que vocês venham fazer parte com a gente, que nos procurem. É fácil localizar, nós temos as páginas no Facebook, nós temos Instagram, então dá para localizar, conversar, perguntar. Como o Thiago uma vez falou, dá para chamar a gente para uma GEIF, para a gente fazer parte da GEIF, né, e levar as nossas experiências, as dificuldades que foram vencidas, enfim, e formar. Nossa, vai ser lindo. Já pensou quando a gente falar que o território educativo das travessias pega toda a rede municipal de São Paulo e está expandindo? Nossa, arrepia até, né? Eu acho que um recado que eu poderia deixar é assim: comecem. Bora ir para a rua, mas não entender que é só sair para a rua. Bora entender que a escola, a rua é um espaço de aprender nela e com ela, mas também fundamentem a ação de vocês. Estudem, entendam o que é território, entendam o que é criança, o que é infância, porque a ação tem que vir junto
da teoria, e a gente tem que estudar junto, saber aquilo que a gente está fazendo, não é simplesmente só sair, mas é saber por que que a gente sai, e aí vem a parte que é de estudar, né? Eu acho que, mas assim, mas uma fala que é importante da Sônia é justamente essa, assim, comecem, de alguma maneira comecem. Flávio, que bom que você chegou. Não sei se você pegou um pouquinho dessa rodada final que a gente está partilhando, para a gente falar um pouquinho, uma palavra, um recado para as escolas que são de outros territórios e estão nos ouvindo. Se você e a Gorete quiserem colocar alguma coisa para a gente finalizar, acho que vai ser bem bacana. Flávio, não sei se você está trazendo, talvez com o microfone desligado. Foi, agora tá. Ah, agora foi, tá ótimo. Agora foi. Então, eu vou trazer uma frase que tem no nosso projeto pedagógico, que fala o seguinte, né? Um ex-prefeito da Colômbia, ele dizia que, assim como nos rios, o indicador da pureza dos rios da vida nos rios são os peixes, né? Numa cidade grande seriam as crianças nas ruas. Eu acho que é legal de trazer isso, né? Porque a gente tem uma cidade que é feita para os carros, para tudo, e menos para as crianças. E quando a gente traz as crianças para a rua, a gente está fazendo uma mudança nessa lógica, né? Eu acho que isso é interessante a gente pensar, né? Que o indicador da saúde de uma cidade são as crianças brincando na rua. Gorete, tá por aí? A gente vê você, talvez eu não esteja te ouvindo, não sei como tá pro pessoal. Vocês escutam, Vocês estão pessoal? me ouvindo? Ah, agora sim. Sim? Sim. Sim. É que eu perdi o som, eu não estou ouvindo vocês. Mas o que eu quero dizer para encerrar, para essas escolas, né, que estão assistindo hoje, é que é uma ousadia, como falou a Lívia, né? A gente pensar numa virada educação da cidade de São Paulo. Mas eu penso nessa ousadia, eu acho que é muito lindo a gente pensar nisso, sabe? Uma virada educação da cidade de São Paulo. Então, venham, como falou a Sônia, o Flávio, o Tiago, venham fazer parte, né? Venham atravessar com a gente esses momentos e todos os momentos que estão por vir. Que maravilha, gente. Melhor forma, né, da gente deixar esse convite no final e ouvir a Sônia, o Tiago, o Flávio, a Gorete, que estão dizendo para todos vocês, nos procurem, comecem, fundamentem a ação, levem as crianças para a rua e pensemos nessa ousadia de um território educativo de uma cidade inteira. Que maravilha, que aprendizado com todos vocês. Essa noite vai ficar marcada como um registro, né, da história desse território. E queria chamar para finalizar, saber se de repente o André também gostaria de entrar na tela. Talvez não seja possível mostrar todos nós juntos, mas fica à vontade também para eu possa sair, você vem, dá um oizinho e a gente vai finalizando. Acho que consegui entrar com todo mundo aqui. Vocês estão me vendo, me ouvindo? É só agradecer, né? Vocês já falaram tudo, assim, a gente está nutrido, né? Muito nutrido aqui. E é uma honra, na verdade, a gente só aprende com vocês. E a gente quer que essas falas de vocês circulem, né? Essa saúde da cidade tem a ver com as crianças na rua e tem a ver com vocês também, né? Com a gente, com
com todo mundo circulando e abrindo espaço, abrindo espaço. Então, agradecer muito a Rosane e o Gilbert, que ficaram todo o tempo aqui com a gente. Vou até ver se eu consigo colocar a Rosane também. Olha, tá dando para entrar todo mundo. Rosane também aqui. Eu não sei se a Aline pode entrar aqui. Não sei se você consegue colocar sua tela, Aline. Enfim, agradecimento a vocês, e a gente encerra aqui a nossa conversa. Agradecer a todo mundo que continua até agora com a gente, todo mundo que vai ver esse vídeo em algum momento do futuro que a gente nem sabe qual é. Ah, Aline apareceu. Quer falar alguma coisa, Aline, nesse final também? Não sei se a gente vai conseguir te ouvir. Gente, vocês me escutam? Escutam? Só tenho a agradecer, muita riqueza viver todos esses anos com vocês, muita potência nesse território, e venham conhecer quem está assistindo, quem não conhece ainda, se aproximem, vamos fazer expandir esse movimento tão bonito. Sou muito, muito grata pelo tanto que aprendo com vocês. Um grande beijo. Vou encerrar nossa transmissão, gente. Um grande beijo.